Antes de começar esse corte, eu quero lembrar vocês da nossa parceira, a Juscash, a empresa que é especializada em antecipação de honorários advocatícios. Então você já sabe, né? Se você tiver honorário para antecipar, fala com a Juscash e, pessoal, vocês vão conseguir receber nos próximos dias. Então, acesse o link da Juscash na descrição desse vídeo. Do marketing jurídico, eu acho que tempos atrás já foi um tema mais polêmico do que é hoje em dia, em função de alguma flexibilização já da OAB nesse sentido. Eu queria saber como você enxerga hoje o que existe de demanda do advogado no tocante ao marketing jurídico e o que a OAB tem feito. Você acha que já está alinhado às expectativas entre as duas partes ou ainda há algo a ser ajustado? Eu acho que ainda há algo a ser ajustado. O que acontece? A gente não pode fazer propaganda, né? De regra. Houve uma pequena abertura nessa possibilidade com a vinda das redes, das mídias, enfim. Mas eu acho que a gente tem que avançar um pouco mais para estabelecer que podemos sim fazer propaganda. O que a OAB tem que regular é a propaganda predatória. São coisas diferentes. Porque, claro, se você pega um grande escritório, que ele tem um contencioso de massa absurdo e ele tem um potencial econômico muito maior, ele, claro, vai sufocar o advogado menor. Então, eu acho que tem que ter um tempero nisso para você saber exatamente como você vai regular para que os grandes escritórios não abafem os pequenos escritórios. Mas eu acho que você se divulgar, você mostrar o seu trabalho, não vejo problema nenhum nisso. Sabe o que eu acho interessante, Renata? Na minha perspectiva, e eu trabalho muito com marketing no Manda para o Jurídico, e eu também sou a sócia responsável no meu escritório pelo comitê de marketing, então a área de marketing, né, eu sou a sócia que se relaciona, é que o advogado autônomo ou o pequeno escritório, ele é o que mais se beneficia, no meu ponto de vista, de você flexibilizar as regras de marketing. Porque o grande escritório, ele já é muito conhecido. O grande escritório já tem poderio econômico para estar nos grandes centros, para estar em contato com os grandes clientes. Quem não tem é o médio e o pequeno. É o que acaba limitando um pouco a concorrência, de certa forma. Exatamente. Então, na minha perspectiva, essa pessoa, esse grupo de advogados e de escritórios, eles são os que mais beneficiam, porque depois das redes sociais, quando você se coloca lá, e se você se colocar bem, não tem restrição entre o seu posicionamento e de uma Big Law. Sim. Aliás, não do seu posicionamento, né? Mas do seu potencial de ser ouvido. Então, no meu ponto de vista, eu acho que claro, cabe sim a OAB zelar por todos os seus advogados, independente da área em que eles atuem, mas nesse ponto específico eu acho que o pequeno e o médio se beneficiam muito, assim, do marketing, né? De um marketing um pouco mais flexível no que tange a nossa profissão. Eu sou bastante entusiasta e fico feliz que você tenha essa perspectiva e esteja trazendo isso também para dentro da OAB. Você entende que dentro da OAB você tem colegas que pensam da mesma forma que você? Como é o sentimento hoje em dia, esse termômetro lá? Eu acho que pouco se discute ainda sobre isso. Mas eu acho que vamos discutir mais. Por quê? Porque estamos com uma presidente na seccional que é empresária. Ela tem uma visão empresarial e ela quer fazer o melhor possível pela advocacia. Então, portanto, eu acho que a gente vai abrir a nossa mente, sabe? A gente vai... Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês do que eu acho que poderia ser feito. Imaginemos que eu sou especialista em direito desportivo, por exemplo, uma das minhas especialidades. E aí eu vou usar o auditório da OAB para reunir lá empresários vinculados ao direito desportivo para fazer uma explanação sobre SAF. E, eventualmente, esses empresários vão se interessar pelo meu trabalho e vão querer me contratar. Por que a OAB não pode ser esse cenário para os advogados empreenderem? Não vejo problema, mas hoje isso é um problema. Você não pode... o que a gente faz em hotéis, por exemplo, a gente vai lá, aluga um hotel para fazer uma palestra informativa pagando, mas eu já pago a minha anuidade e eu já tenho ali... A infraestrutura. Que às vezes fica vazia, inclusive, né? Fica vazia. E a casa é de quem? É minha. Então, tem que usar a minha casa para eu poder, de fato, ganhar dinheiro, gente. Por que existe esse mito na advocacia de que advogado não pode ganhar dinheiro? Isso é uma loucura. Isso é uma loucura. Isso é uma loucura. Não, mas o cara me cobrou para ver um processo meu. O cara cobrou uma consulta. Mas o médico... É o trabalho dele. Mas o médico não faz a consulta dele, mas o engenheiro não cobra lá para fazer uma RT, sei lá o quê, entendeu? Então, assim... Qual o problema disso? Eu acho que existe esse mito.
eu posso ser enganada, vocês me corrijam se estiver errada, mas existe um mito de que advogado está sempre explorando e querendo ganhar dinheiro. Advogado trabalha e o trabalho tem que ser remunerado. Sim. Claro. Então, a minha visão, não conversei isso com a Ana Basílio ainda, até a gente nem teve tempo, mas a minha visão é levar essa ideia para ela de que, de fato, os advogados possam usar seus espaços, suas casas, dentro da sua expertise de trabalho, para captar sim, para advogar sim, para abrir mercado sim, para ganhar dinheiro sim. Qual o problema? Eu Né? concordo. E aí a gente vai ajudar esse, porque o grande não precisa. A gente vai ajudar o pequeno e o médio, né? Até estimulando, porque quando você vai para dentro da OAB, você faz network. Você tem ali, Renata, exemplo, você conhece, sabe de direito desportivo, eu tenho um empresário aqui, cliente meu, que quer botar um dinheiro aqui no futebol, vamos fazer uma parceria? Claro. Então, o próprio fato de você estar com os colegas ali dentro, você vai conseguindo fazer parcerias e fazendo mercado de trabalho, né? Não, o próprio papel das comissões, eu acho válido até, Renata, você falar um pouquinho sobre isso. O papel das comissões da OAB também, além de você valorizar e tratar e estudar mais um tema, você também tem uma convergência de pessoas que estão relacionadas àquele tema específico. Fala um pouquinho das comissões, eu acho que tem muita gente que não conhece as comissões da OAB. Como é que é? Qual é o objetivo? A gente tem, na Barra, a gente tem 93 comissões temáticas hoje. Eu pretendo, sinceramente, reduzir para no máximo 40. Porque o que acontece hoje na realidade? No mandato passado, eu fui a vice-presidente do antigo presidente. Então, eu já venho acompanhando desde o mandato passado. A gente tinha, como o Pedro falou, milhares de eventos maravilhosos que ficavam vazios. Então, e aí você tem a comissão da comissão da comissão. Você tem lá, comissão de direito penal, comissão de juizado Perfeito. criminal, comissão de tribunal do júri. Estou dando um exemplo de penal que veio na minha cabeça, nem é a minha área de atuação, mas enfim. Né? Então, assim, a comissão da comissão da comissão. Comissão de direito penal, ponto. Todos esses outros têm que migrar para a comissão de direito penal. Estou supondo e dando exemplos, tá? Para que eles unam forças e sejam maiores e se fortaleçam ali. Né? A comissão tem uma maior força institucional. Maior força Sim, institucional. claro. E aí os colegas vão revezar trabalho. Por exemplo, um pode ser o coordenador da pasta Tribunal do Júri, outro pode ser o coordenador da pasta Juizado Especial Criminal, né? E aí você vai criando seus tentáculos ali de forma mais fortalecida, sem dividir, somando. E sempre dentro do mesmo guarda-chuva da Sempre área. mesmo. Paralelo a isso, quando você diminui as comissões, você diminui a exaustão dos funcionários. Porque eu, Renata, cansei de sair de eventos que acabaram 11 da noite na Barra da Tijuca. Isso não é viável. O funcionário vai ficar lá, ele tem que fechar a casa, né? Isso pode até gerar problemas de cobrança depois de hora extra, etc e tal. Então, assim, e agora com menos funcionários, na ocasião eles se revezavam. Agora eu não vou ter mais essa possibilidade. Sim. Então, os eventos têm que acabar, têm que ser mais enxutos, as comissões têm que ser enxutas, mas essas comissões temáticas são importantíssimas, Natália. Sim. Porque são elas que vão desbravar a conexão com o externo, né? São elas que vão captar novas palestras, novas parcerias, novos assuntos, eventualmente até projetos de lei. Claro. A gente já cansou de fazer projetos de lei vindo de comissões. Trazer pessoas para dentro da OAB, eventualmente convidar o judiciário para ouvir a OAB. Então, assim, é fundamental que as comissões temáticas existam, mas que sejam pensadas, né, direcionadas.